Olhando da perspectiva brasileira, e a gente hoje aqui lutando, acredite ou não, né? Tem pessoas. Isso seria inacreditável. A gente ainda tá lutando aqui contra golpe de Estado, né, cara? Assim, não é uma coisa. Assim, a gente não tá partindo assim de um. Ó, estamos tranquilos, vamos ver aí se é bom ou não elegermos os juízes. Não, não é. O Brasil tá numa luta ainda. A gente tá tentando não ter golpe de Estado, cara. É um negócio primitivo, assim, né? É um negócio que a gente tá assim no fundo do poço. Então, para discutir isso da nossa perspectiva, é muito difícil. Mas aí no México, o que, que você sentiu e qual é a tua opinião de alguém que está vivendo, assim, talvez... Quantos anos você está aí? Desculpe, 4 João. anos. 4 anos. Eu não sei se 4 anos deu para você incorporar legal aí o sentimento dos mexicanos, mas o que, que você tem... Daqui a pouco a gente vai mostrar teus vídeos, tá? Mas conta aí um pouco o que você acha que levou essa iniciativa aí, inclusive de uma presidente que é de esquerda, né? Que já veio de um outro presidente também progressista, né? Se é que se pode se dizer assim, mas ela está fazendo uma continuidade de governo. Eu não sei nem se isso aconteceu já no outro presidente. Ela assumiu ano passado, né? 2024, se não me engano. Sim, sim. Então é isso. Explica pra gente um pouquinho aí, por que dessa conclusão de eleger juízes? O processo aqui de eleição de juízes foi iniciado exatamente por López Obrador, que seria o padrinho político da Cláudia Sheinbaum, que são os dois do Partido Morena. Então, esse processo e a reforma judiciária foi aprovada até no final do mandato, no ano passado, mas no final do mandato do López Obrador, que foi um presidente que teve grande apoio popular aqui também, né? E conseguiu eleger a Cláudia Sheinbaum, né, muito fácil, com quase 70% dos votos. Então, ele que promoveu, porque, diferente do Brasil, aqui as reeleições, estão querendo fazer reeleições, terminar com as reeleições no Brasil, aqui não pode. Foi até um dos motivos talvez o principal motivo da Revolução Mexicana, né, que foi início do século passado, foi exatamente o fim da reeleição. Então, aqui, por vários cargos que você tem políticos, deputados, senadores, você tem uma rotatividade muito grande do Congresso. Quando López Obrador foi eleito, ele foi eleito com grande maioria no Congresso. Foi eleito com uma grande maioria no Congresso e ele teve a maioria qualificada, né? Não só a maioria simples, quando a maioria qualificada, que ele poderia fazer reformas constitucionais. E ele fez algumas reformas, incluindo a reforma do judiciário, que é uma reforma bem ousada, assim dizer, também, né? Aqui, como a gente... Existe uma lei... Desculpa te cortar. A reforma do judiciário que foi feita aí, uma das coisas foi a eleição, então. Houve mais mudanças, né? Sim, não, ele aplicou várias outras reformas, mas essa seria a mais impactante constitucionalmente, foi a reforma do judiciário. Certamente essa reforma de você eleger ministros da Suprema Corte, né, por voto popular, por um cargo de 9 anos. E é o que eles estão elegendo aqui hoje. Então, estão elegendo ministros da Suprema Corte, são os 9 ministros, e uma coisa interessante, que são metade homem e metade mulher. Você é obrigado a votar em um homem e votar em uma mulher. Como o voto é obrigatório, é importante que você vote os dois. Isso eu acho muito legal, como isso acontece no Congresso Nacional também. Já hoje também com isso é bem interessante. Isso é bem interessante. O grande problema é saber se elas querem, né? Sim, não, é verdade, né? Tem que... Mas isso é interessante, por exemplo, o México hoje, a participação também é meio a meio nos congressos, no Congresso Nacional. Então, dentro do Congresso Nacional, você também tem metade é mulher, metade é homem. Hoje mesmo, ou ontem, eu estava vendo acho que foi hoje, uma reportagem falando como é tóxico o ambiente do Congresso brasileiro para as mulheres, tal, né? E isso já no México, as mulheres na política já têm grande poder, já tem grande participação política. A presidente do Senado, não sei agora, mas era mulher, a presidente da Câmara era mulher. Quando tivemos uma presidente da Câmara mulher no Brasil? Não me lembro. Eu acho que nunca tivemos. É verdade. E outra coisa, a gente tem que lembrar que a Sheinbaum, ela foi a primeira presidente mulher, né?
primeira mulher eleita do México também foi a Sheinbaum. Isso. Então, isso é muito interessante também. Você vê essa participação da mulher chegando na política, chegando né, no Congresso, né, sendo presidente do Congresso. Então, é algo bem, bem inovador. E hoje estamos vendo uma eleição agora que, com certeza, tem todas... a gente tem mais dúvidas do que respostas aqui. Tipo, eu ia te falar, cara. Assim, é muito difícil ter uma opinião. A gente tem muita pergunta, né? Mas na tua visão aí, as pessoas... Porque assim, a primeira dúvida que vem na minha cabeça é como alguém vai saber em quem votar no judiciário se 90% das pessoas mal sabem códigos e artigos e como funciona o sistema judiciário. Por que a pessoa acha importante? As pessoas gostaram dessa atitude? Porque aqui no Brasil, vou falar para você, aqui no Brasil as pessoas ainda caem naquela lorota que os criminosos votaram no Lula, quando aqui o próprio Código Penal ele não permite, porque todo mundo perde os direitos políticos, não tem como alguém que está preso votar em alguém. Então, assim, são as coisas mais esdrúxulas do judiciário. Aí, como é que tá isso? A população tá achando importante? Eles estão gostando de participar? Ou eles também têm dúvidas, como nós? Então, como a gente vai ver nas entrevistas, os vídeos que a gente gravou... Sim, já vou passar já. Porque a coisa mais importante também exato, como eu estou cheio de dúvida, eu tive que ir para a rua para ver o que estava acontecendo. Né? Porque eu não tenho as respostas, principalmente porque eu também não voto. Você não vota aí ainda. Não voto aqui. Então eu tenho que ir na rua para saber quem vota, quem realmente é o participante daquele processo eleitoral, o que ele está pensando. Porque a minha opinião é somente... imaginação, e isso não enriquece o debate, né? O que eu vejo aqui, que eu comparado com o Brasil, o que eu vejo no Brasil? As pessoas não sabem dividir qual é a importância de um vereador, o que um vereador faz, o que um deputado estadual faz, igual. o que um deputado... Exato. Então, no Brasil, as pessoas têm muita dificuldade disso, de identificar o que está votando. Tem que votar no vereador. Aí depois quer cobrar o vereador porque não... Sabe, para uma atitude do governo federal. Porque ele não construiu a escola do lado da casa dele, né? Os caras confundem executivo, legislativo. Exatamente. Então, cadê? Até porque o vereador prometeu, né? Também tem essa, né? Tem vereador que faz campanha de prefeito, né? Sim, tem vereador que faz campanha de embaixador, né? Você vê os vereadores. Você fala, tem deputado federal, deputado estadual então, confunde muito a população porque eles aproveitam muito desse desconhecimento da população sobre os processos eleitorais, sobre a função de cada cargo, cada cargo político, eles confundem muito. Então, isso, pelo que a gente viu, eu acho que faltou aqui também, pelas conversas, não teve só essas gravações são interessantes, mas, claro, eu estou perguntando isso já há quase um mês para as pessoas, a quem você vai votar, tá? Só que eu não sei se as pessoas sabem o que faz um juiz, o que faz um magistério, que seria similar a um desembargador no Brasil, né? O que faz o magistério disciplinar, que é um cargo super novo, que foi criado na reforma judicial, que substitui o que seria o nosso CNJ. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça. É onde são aplicadas as sanções. É o fiscalizador. É o fiscalizador dos juízes. Dos juízes, exato. Que no Brasil é uma maravilha. Você pode fazer o que quiser, que você vai ser aposentado compulsoriamente. É super bom. Né? O problema disso é que a lei é assim, né? Esse que é o problema, né? Então, então é uma maravilha você ser juiz aí no Brasil, porque pior que vai te acontecer. Faz o que quer. Pior que vai te acontecer. É você receber sem trabalhar, né? Exato, porra, né? Coitado. É bizarro, isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Não, isso é surreal. E o primeiro ministro que eu vi falar isso, combater isso, ou questionar isso, foi agora o Dino. Eu não me lembro. O Dino já questionou isso, né? E tomara que quando ele assumir a presidência do CNJ, ele faça alguma coisa contra isso, porque isso é um escárnio contra a população brasileira. Sim. Né? O cara vender sentença, o cara fazer coisas absurdas, no final vai ser aposentado. E o pior é que isso é dado como a maior penalidade. Sim. Para mim não é a maior, é a melhor penalidade, né? Eu me lembro que quando eu fiz exame vocacional, o resultado deu aposentado. Né? Então,
Então, porra, seria uma maravilha ser juiz, fazer besteira e vai ser aposentado. Pô, Exatamente. minha Não é vocação. fácil.